Fala aí, investidores, beleza? Hoje eu trago aí a análise anual atualizada da Itaúsa para o ano de 2020. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo aqui, por favor, já vão deixando o like aí no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar aí as próximas análises que eu vou soltar no canal e comente aí o que você achou desse vídeo, visto que esse vídeo vai ser o primeiro aí de análise de ações aí no meu canal. Então, sem muita enrolação, vamos lá para análise. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre a Itaúsa é o case da empresa, que ela é do setor financeiro e ela é uma holding. O que é uma holding? É uma detentora, tá? É uma controladora de outras empresas. E quais são essas outras empresas? Bom, as principais que ela tem aí no portfólio dela é a Itaú Unibanco, que é o maior banco privado do Brasil, a Alpargatas, que é a maior empresa brasileira de calçados, a Duratex, que atua principalmente na produção de material para construção civil, e a NTS, que é uma transportadora de gás natural por meio de um sólido sistema de gasodutos. Além de outros empreendimentos que ela tem uma participação aí menor, que eu não vou citar aqui, visto que ela não tem essa participação relevante nessas empresas. Bom, a primeira coisa que eu analiso quando eu vou investir em uma empresa é a dívida dela, porque a dívida, querendo ou não, é uma das coisas mais importantes, visto que se você não tiver uma dívida controlada numa empresa, essa dívida pode te tirar do jogo. Então, se a empresa tiver dívidas muito elevadas e não tiver caixa o suficiente para pagar essas dívidas no tempo determinado, ela pode chegar a quebrar, correto? Então, vamos aqui analisar como que está essa dívida da Itaúsa. Vemos aqui que ela tem uma dívida bruta aí de 4,2 bilhões de reais, um caixa aí de 3,6 bi. Então, se a gente descontar aí o quanto ela tem de dívida menos o caixa que ela tem, vai sobrar aí a dívida líquida, certo? 573 milhões de reais, que no começo pode parecer grande. Porém, se a gente for analisar aí o lucro líquido da empresa, a gente vê que nos últimos 12 meses ela entregou um lucro líquido de 10,6 bilhões. Então, se a gente voltar aqui para a dívida, isso significa que em menos de 2 meses, ela gerando esse caixa, essa receita, esse lucro líquido dela, ela consegue pagar, quitar todas as dívidas dela. Então ela tem uma dívida muito controlada. Se a gente pegar aqui o período mais longo, aí, os 5 últimos anos, a gente vê que ela sempre conseguiu pagar aí todas as suas dívidas, quitar suas dívidas sem problema algum. Então aqui em dívidas, pessoal, a Itaúsa já leva uma nota 10 para mim, não tem o que falar da dívida dela, uma dívida super controlada, sem se preocupar, e isso é bom. Quando a gente sofre crises, as empresas que conseguem sobreviver são aquelas que têm caixa, que têm uma reserva, que conseguem aí realmente sobreviver no longo prazo. É muito importante que a dívida sempre esteja muito controlada e é uma das coisas principais que eu analiso numa empresa. Visto isso, então, já vou continuar aqui agora indo para a margem líquida, que também vem aí junto com o lucro líquido. A margem líquida, para quem não sabe, nada mais é do que a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. O que significa isso? Quanto de lucro líquido ela consegue fazer dividido pela receita líquida que ela tem. A receita é tudo aquilo que ela recebe e o lucro é o que sobra depois de descontar todas as despesas da empresa. Então a gente vê aí que ela tem uma margem líquida de mais de 211%, pessoal. Isso nenhuma outra empresa que a gente vai querer relacionar aí com um setor que a gente, claro, a gente aqui no Brasil não temos aí outra holding a não ser a Itaúsa, né? Uma holding aí que tem essa participação grande no Itaú, então a gente compara ela com os outros bancos. Mas quando a gente vai analisar essa margem líquida ganha disparado de qualquer outro banco. Por quê? Visto que ela é uma holding, ela só vai sempre receber os dividendos do Banco Itaú, da Alpargatas e de todas as outras empresas que ela tem participação. Ela vai receber participação nesse lucro. E as despesas delas vão ser muito mínimas, visto que ela tem pouco gasto
a única coisa que ela faz é controlar e manter essas participações na carteira dela. Então ela consegue ter essa margem líquida disparada aí, uma das melhores da bolsa inteira. Então aí também nota 10 para ela. Agora vamos aqui para o ROI. E o que é o ROI, pessoal? O ROI, para quem não sabe, é o Return on Equity, ou seja, retorno sobre o patrimônio investido. O que é o patrimônio investido? É aquele dinheiro dos acionistas mais o dinheiro que ela reinveste nela mesma. Então ela pega o lucro e reinveste nela mesma. Quanto que a empresa consegue agregar de valor em cima desse dinheiro. Então a Itaúsa, ela vem aí entregando nos últimos 12 meses 18,1%. Isso é um ROI muito bom, visto que ela sempre se manteve aí entre 15% e 20%. Se a gente pegar aí uma comparação também entre o setor bancário, a gente vê aí que ela é a segunda maior, fica ali um pouco atrás do Banco Itaú, porém é a segunda maior em relação ao ROI. Também vem mantendo esse patamar aí vários anos consecutivos. Então vocês veem aí que realmente é um dos maiores ROIs também do setor. Então também ganha nota 10 para mim nesse quesito do ROI. É um ROI muito perene. Agora a gente vai para aquilo que os acionistas também gostam muito, que eu entendo, que é o Dividend Yield, que é quanto que ela paga de dividendos, de proventos para os acionistas anualmente. Ela fechou o ano de 2019 aí, pagando nos 12 últimos meses 8,5%. E isso, pessoal, se a gente for ver aí ao longo do tempo, ela vem distribuindo cada vez mais dividendos. Claro, se a gente for analisar aí o comparativo também entre as empresas, é a empresa que mais paga dividendos, ganha de qualquer outro banco. No ano de 2019 é uma ótima pagadora de dividendo. Para quem gosta de dividendo, é uma ótima empresa de ter na carteira. Se a gente for aqui ver o payout dela, que é o quanto que ela pagou dos lucros dela para os acionistas nos últimos 12 meses em relação ao ano de 2019, a gente vê ali 95,3% dos lucros ela pagou em dividendos, proventos, juros sobre capital próprio. E ela vem nessa crescente aí desde 2016. Ela vem lá de 25% mais ou menos ali, subindo cada vez mais. Ela chegou até a atingir mais de 100% da distribuição. Por que isso? Como isso é possível? É simples, como eu já disse, ela é detentora das outras empresas, então ela também recebe esses dividendos e a única coisa que ela faz é repassar esses dividendos para os acionistas. Então, muito bom o payout também, é um payout muito satisfatório. Claro, esse payout aí pode vir a diminuir, quem sabe se ela vê uma oportunidade de querer adquirir outra empresa, ela pode talvez diminuir esse pagamento aí de proventos para os acionistas, mas é por um bem maior, porque ela talvez veja que alguma empresa aí esteja muito atrativa de compra, ela pode reter esse lucro, gerando um caixa aí para ela poder comprar uma outra empresa. Então, no momento ela está aí num dos picos aí de payout dela. Vamos ver se ela vai manter isso para os próximos anos, ou como eu já disse, pode ser que ela queira adquirir outra empresa aí e ela tenha que diminuir esse payout, porque por enquanto ela só está pegando 5% aí para gerar o caixa, que não é muito. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver então agora o P sobre L. Claro, o PL para mim nunca é decisivo numa empresa, visto que eu sou um acionista aí com a filosofia buy and hold. Então eu só analiso mesmo aqui, eu só trago esses dados para agregar mais valor para vocês, para saber se vocês estão pagando mais historicamente ou menos se vocês adquirirem a empresa hoje. O PL, para quem não sabe, é o preço de cada ação sobre o lucro da ação. Então ali você tem uma noção de quanto tempo, então em anos, ela demoraria para pagar aos seus acionistas o que os acionistas estão pagando nela hoje. Então se a empresa está custando R$10 e tá falando ali que o PL é 11, significa que em 11 anos a Itaúsa ela consegue gerar esses R$10 e se ela tiver um payout de 100%, em 10 anos você vai dobrar o seu patrimônio investindo nela, visto que ela vai te pagar esse lucro dela se ela pagasse 100%.
pelo que a gente consegue comprar, é um PL ainda muito, muito acessível. 11 anos aí, dobrar o patrimônio. Claro que resultados anteriores não prometem resultados futuros. Se a gente for olhar aí o PL, né, ela tem um dos menores PLs aí, só perde contra o Banco Santander, mas é 0,2 ali. Se a gente for pegar aí também o P sobre VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial, também já quero deixar bem claro, não é decisivo quando vocês forem analisar uma empresa, tá? Ela está sendo negociada 2 vezes o valor patrimonial dela. Isso significa o quê? Que se você está pagando R$10 na ação hoje, você só vai estar recebendo 5 em relação ao valor patrimonial dela. Porém, isso não é ruim, gente. Vocês viram ali o PL dela. Ela em 10 anos vai te trazer esse retorno, tá certo? Então, pra mim, gente, isso aqui não é decisivo. Só tô trazendo aí por fins informativos pra vocês. Mas eu acho que isso aqui é totalmente aceitável, visto que a empresa é muito boa. 2 dados aí que eu vejo que muita gente não analisa e eu acho bem importante analisar é o passivo dividido pelos ativos, os passivos divididos pelos ativos e a liquidez corrente. Mas primeiramente vamos lá, o que é um passivo? O passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, então tudo aquilo que a Itaúsa ela tem a pagar. Agora, ativos são tudo aquilo que geram valor, representam os bens e direitos que pertencem a uma determinada entidade. E agora, se a gente pegar o passivo ou os passivos dividido pelos ativos, a gente vai querer sempre um valor menor que 1, visto que a gente não vai querer ter 2 passivos e um ativo, que a gente vai ter um P sobre A de 2, correto? Então, ela vai estar tendo que pagar mais do que receber. Isso é ruim. Então, a gente quer sim empresas com esse P sobre A cada vez menor. E a Itaúsa consegue entregar isso muito bem aí com 0,14. Isso significa que ela tem muito menos passivos do que ativos. A liquidez corrente é muito parecido, porém ela inverte, quanto maior melhor, visto que os ativos circulantes, que são tudo aquilo que ela tem a receber nos próximos 12 meses, é dividido pelos passivos circulantes, que é o que ela tem a pagar nos próximos 12 meses. Então, esse sim a gente quer que seja cada vez maior, porque a gente quer que ela receba mais nos próximos 12 meses e pague menos nos próximos 12 meses. Então, quanto maior esse valor, melhor. E a Itaúsa, como vocês podem ver aí, está em 2,48 vezes, então enquanto ela tem que pagar um passivo, ela recebe 2,48 ativos em troca. Para a governança da Itaúsa, aí, a divisão societária dela, a participação que ela tem aí no Itaú Unibanco é de 37,45%. Então ela é sim a sócia majoritária aí do Banco Itaú. Da Alpargatas também, ela tem 28,88%. Da Duratex ela tem 36,65% e da NTS ela tem 7,65%. Então essa aqui é a composição da carteira principal dela, claro, as principais empresas, e ela tem 66,07% em free float e 33,93% com a família Souza Aranha. Do free float aí que a gente tem de 66%, 39% está com estrangeiros e 61% com brasileiros. O segmento de listagem dela é do nível 1, tag along dela é 80%, infelizmente não tem 100%, porém como ela é uma empresa tão sólida, não creio que ela seja vendida aí. Então 80% está ok. Claro, se ela fosse para um novo mercado seria melhor ainda. Infelizmente ela só tem 9,6% de free float na ON e ela tem 75% na PN. Então você tem que querer aceitar esse segmento de listagem dela, nível 1, para ser acionista. Mas eu acho que como ela é uma empresa tão forte, acho que vale a pena se você colocar tudo numa balança. Ela sim consegue aí entregar muito mais resultados do que outras empresas aí que são do novo mercado.
Uma coisa interessante que eu gostaria de falar ainda, antes de falar aí a minha avaliação final da empresa, o desconto que ela pode te oferecer aí em relação às empresas que ela detém. Então, caso você fosse comprar as empresas aí separadamente no mercado, você pagaria 126 milhões, porém se você comprar todas as ações dela a um preço de 12,01, você pagaria aí só 101 milhões de reais. Isso aqui então é uma diferença de 20% aí mais barato, você comprando aí o pacote dela. Então é mais uma coisa a se estudar, a Itaúsa. E bom, a minha nota final aqui para Itaúsa é uma nota 5 de 5. Para mim é uma empresa muito sólida, como vocês viram ali os balanços dela. Além disso, eu li várias vezes os relatórios dela, já venho acompanhando ela faz um bom tempo aí. Então eu recomendo que vocês também vão lá no RI dela, que é a relação com o investidor dela, leiam os relatórios, entendam mais sobre o case antes de investir. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês a entender um pouco melhor e resumir aí os dados principais que eu analiso aí numa empresa. Lembrando que nada desse vídeo deve ser levado como uma recomendação, apenas ser usado com um objetivo de estudar, tá? Trazer esses dados aí rapidamente aí para vocês com um resumo. As fontes que eu utilizei estão aí na tela, se vocês quiserem acessar aí as mesmas fontes que eu utilizei. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, pessoal, se vocês puderem contribuir com o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, vocês vão estar me ajudando imensamente nessa nova jornada que eu estou iniciando aí com esse primeiro vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a tirarem algumas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todas elas. Bom investimento a todos e falou!